gravação funcionando. Então, se aparecer algum colega aí, entra na aula, espero que não apareça um intruso que está aparecendo nas aulas de sexta-feira. Está marcando o horário. Podem se apresentar aí, por favor, ligue a câmera aí. Ok, obrigado. Quem tiver câmera, liga e desliga, só para dar um oi aí. A Ana Carolina está sem câmera? Tá, valeu. Obrigado, Ana Carolina. O Nicolas está com duas. Tá, valeu, Ana. Então vamos começar, gente. No final eu vou comentar as respostas dos 3 formulários aqui, tá bom? Na aula de dúvidas hoje eu vou comentar, tem bastante coisa para comentar. Então, por favor, não vão embora no final da aula, porque a gente tira essas dúvidas já de uma vez. Eu deveria ter feito questões mais específicas, mas com o meu cansaço mental e físico, eu não consegui raciocinar direito para lembrar de outras ideias e perguntas para fazer. Mas ficaram 5 perguntas por assunto, eu acho que está indo bem. Talvez precise perguntar coisas mais específicas para poder fixar bem as ideias. Então, eu já estou projetando essa tela aí, vamos lá. Deixa eu só ver se o meu retorno está funcionando bem legal. A apresentação ainda não está, né? Vamos apresentar uma janela aqui. No guia do Chrome é melhor. Chegando aí já? Bom, então nós estamos entrando na mecânica do ponto material no espaço. O que quer dizer isso? Quer dizer que os corpos agora, por serem reduzidos ao centro de massa, independente da sua geometria, você vai conseguir sempre descrever o movimento de translação e rotação pelo centro de massa. Só que nós precisamos considerar essa geometria, porque, além de fazer as contas nesse capítulo agora, está tendo eco aí, gente. Por favor, desliguem o microfone aí, quem está dando eco. Sou eu mesmo. Desculpa. Obrigado. Sou eu mesmo. Então, voltando ao que eu estava falando. Então é o seguinte, quando a gente fez aquelas leis de sistema de partículas, sistema de partículas e sólido, a gente fez uma somatória por causa do princípio da superposição, porque era, na verdade, muita gente respondeu sobre o princípio da superposição usando o caso particular de força. Mas o princípio da superposição é tudo que você consegue somar para dar um efeito apenas de soma, né? Nem tudo na natureza você consegue fazer um efeito de soma pura, como aquilo que nós fizemos. Às vezes aparecem termos, quando você soma 2 termos diferentes, às vezes aparecem interações entre as partes, que não dá um efeito de soma pura, portanto o efeito da superposição não é válido. Então, quando você agrega partículas, você soma e tem um sistema de partículas, e você faz com que você tenha um sólido, você pensa que todas as partículas estão coladas e você tem uma integral. Então, passar do sistema de partículas para o sólido é só fazer um limite e transformar numa integral. Isso também todo mundo soube responder no questionário. Só que ficou, todas as integrais, se você for ver lá, ficaram todas em função do dm, né? Porque a somatória dependia da massa, né? E na integral ficou dependendo de dm. E como densidade é dm dv, massa por volume, nós vamos transformar esse dm em ρdv, que é densidade vezes volume. E agora, cada volume vai ter a sua descrição específica, se o volume é cilíndrico, esférico ou retangular. Então, a ideia desse capítulo é explicitar algumas coisas a respeito dessas geometrias particulares. Okay? E saber calcular forças e torques, que é para poder estabelecer o equilíbrio da translação e da rotação. Certo? Então, basicamente, nós queremos que o equilíbrio aconteça. Certo? E nós queremos saber a forma que o corpo tem. Então, nós vamos utilizar 2 coisas.
a resultante das forças ser nula, a resultante do torque ser nula. Além do fato de você ter uma geometria específica para fazer isso. Tá? Então, nós temos aí origem e sistema de coordenadas. Então, o que são essas coisas? Quando você tem vetores, quantidades como velocidade, aceleração e forças, né, que são entes matemáticos que possuem uma medida com direção e sentido, né, você precisa fazer esse vetor estar apoiado em um sistema de coordenadas que são chamados sistema de coordenada tridimensional. No caso retangular, são esses três vetores x, y, z, com vetores i, j, k, que eu já falei para vocês, que sempre que for i, j, k, vai ser coordenadas retangulares. Então, qualquer ponto é uma função de x, y, z. Qualquer ponto nesse sistema de coordenadas. Portanto, se a posição é função de x, y, z, então as velocidades e as outras quantidades vão também ser função de x, y, z. Então, esse ponto de referência, que é a chamada origem, é a interseção simultânea dessa trinca de vetores desse sistema tridimensional, onde você tem um ângulo entre eles de 90 graus, formando uma base, né, ou um sistema chamado ortogonal, né, de vetores linearmente independentes, certo? Isso aí vai ser a origem do sistema de coordenada, que é o ponto de referência a partir do qual você mede qualquer coisa. Então, vamos pensar, né, que o sistema de coordenadas, eles podem ter descrições de sistemas retilíneos e curvilíneos. Os retilíneos são o que eu já falei aí, é o x, y, z. Agora, os curvilíneos são os cilíndricos e esféricos. Tem outros sistemas de coordenadas, né? Mas os básicos para a graduação são esses três aí. Então, no cilíndrico, você tem um raio do cilindro, um θ, um ângulo que gira dentro do cilindro, e um z, que é a altura do cilindro. No esférico, você tem um raio, um ângulo θ e um ângulo φ, que girando forma uma figura esférica. Então, começando com a coordenada retangular, nós temos o R dado como sendo x na direção I, Y na direção Z, J e Z na direção K. Então, isso aí não é novidade, você já conhece, você sabe que o I e JK formam um ângulo de 90 graus entre eles, e a derivada dr vai ser dx, dy, dz, nas direções I e JK, respectivamente. Então, se eu tentar relacionar o dr com dx, ou seja, fazendo a derivada parcial de cada um deles, eu vou ter que a variação, né, é unitária do dr dx, do dr dy, do dr dz. Ou seja, a relação entre a razão que o raio varia com a razão que cada uma das coordenadas varia é igual a 1. Certo? Isso mostra que você tem aí um retângulo. Então, no caso aí, você chama de retângulo porque você tem qualquer direção independente da outra. Mas se você for pensar que as três direções têm vetores normais de módulo 1, fechando essas três direções, você tem, na verdade, um cubo, né? E é mais ou menos o que está mostrado aí. Então, esse é o sistema de coordenadas retangular para um ponto P, né, de coordenadas x, y, z nas direções I e JK. Então, se você pensar que a coordenada agora não é mais um retângulo, e sim um cilindro, ou seja, o ponto está descrito não em cima de um bloco, mas em cima de um tubo, né, cilíndrico, então as coordenadas elas vão se decompor em função do ângulo θ, da coordenada ρ, que é o raio do cilindro, e da altura z. E aí tem duas coisas que precisa perceber muito bem, que é o seguinte: quando você está escrevendo R em função de I, J, K, você ainda está com coordenadas retangulares. Aí você pega essa x na direção I, Y na direção J e Z na direção K, você escreve em termos de ρ cosseno θ para o x, o y, ρ seno θ, e o z se mantém no z. Quando você fez isso, você ainda não está
é propriamente no sistema cilíndrico. Você está apenas relacionando um com o outro, certo? E é por isso que aparece ainda o IJK, porque o sistema puramente cilíndrico eu vou mostrar aqui embaixo. Então, um vetor construído diretamente no sistema cilíndrico, ele tem na direção ρzinho, que é o versor na direção ρθ na direção θ, que é do ângulo, e z na direção z. Então, o que significa? Que esse ponto, ele está fazendo um sistema de coordenadas exatamente aqui na base desse cilindro. Tá? E esse sistema de coordenada, ele acompanha o ângulo θ ao redor do cilindro, ou seja, ele muda de posição, ele não está fixo como fica o sistema IJK. Então, o sistema de coordenadas cilíndrico, ele acompanha o movimento cilíndrico, né, da periferia do ponto aqui. Então, nesse sentido aí, é que a gente diz que ele é curvilíneo, certo? Porque se a cada ponto de ângulo θ você constrói um sistema de coordenadas de direção ρ, θ e z, engraçado que na gravação aparece o meu cursor se movimentando. Para vocês, não aparece. Só depois que vai aparecer lá o cursor se movimentando. É ruim isso, porque aí vocês não sabem o que eu estou apontando, né? Então, vamos tentar entender aqui. Vamos lá. Então, se eu fizer a derivada de R, ele vai ficar dρ na direção ρzinho, ρ dθ na direção θ, que é o versor na direção θ, que ele é perpendicular, e z dz na direção z. Então, esse diferencial agora, ele tem um valor diferente. dr dρ é 1, dr dθ é ρ, tá vendo? Já apareceu uma variável, já não é como as coordenadas cartesianas. E dr dz é 1 também. Né? Então, cuidado, não vá confundir esse ρ do cilindro com o ρ da densidade, tá? Infelizmente, eu não tive tantas letras para usar, mas quando for um ou outro, a gente vai aprender a distinguir. Geometria esférica. Na geometria esférica, do mesmo jeito que na cilíndrica, você também escreve um sistema de coordenadas em relação ao cartesiano, na direção x, y, z ou IJK, como você queira. Aí, você tem... Espera só um pouquinho, deixa eu só ver para cima o que foi escrito. IJK. Eu deveria ter utilizado o IJK ainda aqui. Eu acabei colocando X chapéu, Y chapéu e Z chapéuzinho. Mas é IJK também para manter a notação. Inclusive, já vou anotar isso, porque eu estou descobrindo esses pequenos erros e... Isso. Na próxima versão eu não faço mais isso. Já tem vários erros para trás, mas eu não anotei, vamos começar a anotar. Bom, então, quando você está escrevendo a equação 4.10, você ainda está relacionando um sistema com o outro. Mas se você quer olhar o ponto diretamente em coordenadas esféricas, você usa a equação 4.12, que é R na direção R', ρθ na direção θ, e Rφ na direção... E R na... é que ficou faltando aqui. Na direção φ. Ficou faltando R cosseno φ. Mais um erro. Que na 4.11 está o R cosseno φ e ela não vem aqui. Aqui é R cosseno φ. Na 4.12 aqui, tá? R cosseno φ. Cosseno φ. Bom, quando você diz que o ρ, né, é R seno φ, que é para poder ficar muito parecido com o caso anterior, aí você fica com R na direção R seno φ, aqui está faltando a tetinha, né? Aqui está faltando R cosseno φ na direção φ, zinho, chapéu. E aí, quando você faz a derivada, você tem o ds, dr, que é dr na direção R, ds na direção θ e dk. Então, você tem três elementos que eu já vou explicar com o desenho mais para frente.
Então, por enquanto, eu estou fazendo só as relações matemáticas. Aí, definindo isso aí, nós temos a diferencial que está aí embaixo. Então, aí, por enquanto, é só uma... cosseno φ, ficou faltando de novo aqui. É só uma decomposição em função das coordenadas x, y, z. Tá? Então, é uma abordagem bem rápida, né, porque nós vamos entrar com mais detalhes. O que é que nós precisamos fazer? É uma transformação de coordenadas, ou seja, você tem uma matriz, né, que vai levar os vetores de uma coordenada para outra. Então, vamos fazer em duas dimensões. Né? Então, aí esse ponto aí, ele vai descrever uma esfera. Né? Então, o primeiro sistema de coordenadas descreve um retângulo, o segundo cilindro, o terceiro uma esfera. Então, vamos fazer agora, com calma, essa transformação de coordenadas para a gente dar uma olhada. Então, quando você considera as coordenadas retangulares, eu estou usando IJK, Rhozinho, tetinha e Zzinho aí como cilíndricas e R, teta, φ como esféricos. Então, não esqueçam que quando eu estiver falando de forma genérica, eu vou usar E1, E2, E3. Então, quando você tem um vetor que ele está inclinado com outro sistema de coordenadas em relação ao primeiro, você pega essa relação entre os ângulos, né, desse vetor e as suas componentes e decompõe ele para poder escrever uma matriz de transformação. Então, no primeiro sistema de coordenadas, esse vetor V, ele é V1 na direção E1 e V2 na direção E2. Eu poderia ter feito um V3 na direção E3, para ficar compatível com o exemplo anterior, mas, em termos didáticos, o que acontece com duas coordenadas já dá para entender que você acrescentando mais um elemento, acontece com 3 coordenadas. Então, veja o seguinte, se eu tenho um V, que é VI e I, num sistema de coordenadas, no outro, o mesmo V, ele vai ser VJ e' J. Tá? Ou seja, eu escrevo o mesmo vetor no outro sistema de coordenadas, o vetor é o mesmo. Aí eu faço, né, um emparelhamento entre as coordenadas EJ' com EI'. E eu obtenho a seguinte relação, olha lá. O E1' é x11E1 mais x12E2. O E2' é x21E1, x22E2. De onde saiu isso aí? Exatamente do fato de você estar comparando esses dois vetores. Tá? Então, quando você compara esses dois vetores, você associa cada coordenada ao sistema do outro. Né? Então, cada coordenada do vetor E1, aliás, o vetor E1', ele é associado com a base E1, E2, por isso que tem um x11 e x12. O outro versor E2' vai ser x21E1 e x22E2. Então, você já sabe que toda vez que você tiver um vetor, você tem que escrever em função da base, ou de um ou do outro. Né? Então, vale a regra 4.18, assim como vale a regra 4.19. E a 4.20 é a mesma regra aplicada aos versores, né, porque são vetores também, do sistema de coordenadas. Tá? Então, a regra 4.20 que está em cima e embaixo é a mesma regra 4.18 e 19, porém, valendo para os versores. Então, se você escrever na forma matricial, você tem que a base E1, E2, ela tem uma matriz x11, x12, x21, x22, E1, E2. Então, do lado está o linha, você está transformando o sem linha, E1, E2, nos vetores E1, E2', que é aquele que está inclinado em relação ao primeiro. Então, você diz que o E' é uma matriz A vezes o E. Né? Ou, então, que EIJ, E chapeuzinho linha é XIJ, EJ chapeuzinho. Então, se você fizer tanto um quanto o outro, olha, lá no começo era o E1
linha, E2 linha em função do E1, E2. Agora aqui embaixo é o contrário, é o E1, E2 em função do E1 linha, E2 linha. Então, você veja que existe uma outra matriz de volta. Então, é a de ida e essa matriz é a de volta. Tá? Então, aí, a pergunta que surge é o seguinte, como é que funcionam essas matrizes? Elas são uma inversa da outra? Sim. A de ida é A e a de volta é A menos 1. Se eu vou de E para E', é A. E se eu vou de E' para E, é A menos 1. Certo? Então, existe aí essa relação, né? E chapeuzinho, X e J linha, E chapeuzinho, J linha. Agora, vamos pegar, igualar as componentes de 4,18 e 4,19, já sabendo que existe uma matriz que faz essa mudança de coordenadas. Se eu igualar, eu tenho que identificar, de um lado, o E1, o E2, o E1 linha, chapeuzinho, o E2 linha, chapeuzinho. Então, se eu sei que E1 linha, chapeuzinho, pode ser escrito como X11E1 e X12E2, e o E2 linha, chapeuzinho, como X21E1 e X22E2, então eu vou ter as mesmas condições de um lado e do outro, onde eu vou emparelhar os coeficientes V1 como sendo X11 V1' mais X21 V2'. E o V2 como sendo X12 V1' mais X22 V2'. Estão acompanhando aí, pessoal? Como é que está a situação? Está complicado? Estamos só fazendo relações matemáticas, tá? A parte dedutiva, né, para a gente fechar na ideia, já vai aparecer daqui a pouco. Podem dar sinal de vida aí, por favor? Tá com eco? Sim, já tirei o eco. Tá tudo bem. Se não estiver entendendo, por favor, interrompam, perguntem alguma coisa. Tá tranquilo, a anotação está bem fácil. Uma relação algébrica de produto e soma. Bom, então, se eu sei identificar essas coordenadas, então eu digo que o V1 é dado dessa forma e o V2 é dado dessa outra forma na 431. Aí eu coloco na forma matricial, porque a forma matricial é muito rápida de você bater o olho e ver quais são as coordenadas que estão em relação uma com a outra. Às vezes, um sistema de coordenadas longo, assim, escrito por extenso, fica difícil você ver. Com matriz, se você treina os seus olhos, você vê rapidinho. Então, do mesmo jeito que eu fiz V1 com V1', né? Aliás, que eu fiz E1 com E1' e E1 com E1' com E1, eu estou fazendo agora V1 com V1'. Vamos fazer de novo, agora, V1' com V1. E vamos olhar para a matriz. Então, você veja que a matriz que eu usei para transformar E1 para E1' foi a matriz A. Ali no começo, quer ver? Ó, onde tá aqui? Isso, a matriz A. E agora, isso. As mesmas componentes, né? Foi a de V1' que usou a matriz A, né? Enquanto que a matriz A foi de E1 para E1', as componentes, olha lá, as componentes usaram a volta das componentes foi que usou a matriz A. Então, isso é bem importante vocês lembrarem aqui, ó. E aqui desse lado não está V1 e aqui V1', está ao contrário. Então, enquanto o sistema de coordenadas está mudando com uma matriz, as suas coordenadas de um vetor estão mudando com a matriz inversa. Isso nós vamos concluir mais para frente. Então, vamos fazer com V1 e V1'. Então, fazendo a equiparação, ó, olhem bem para a equação 432 com a equação 436. Então, se você comparar a 436 com a equação 421, ele está saindo do sem linha para o linha, né? Ó, do sem linha para a linha, a matriz é a inversa. Então, significa que as coordenadas se transformam com a matriz inversa das componentes do sistema, certo?
Então, V', né, é A transposto E, que é A transposto menos 1, né? Aliás, ainda ficou transposta ainda, pior ainda. E aí, o VI, o VJ' se transformando para VI, usa a matriz XJI, e o VI' usa a matriz XIJ'. Né? Então, comparando 4,23 com 4,38, vemos que as coordenadas de vetor são covariantes. Observe a matriz seguir. Então, o que quer dizer covariantes? Covariantes é quando eles se transformam com a mesma matriz. E contravariantes com a matriz inversa. Então, 4,23 e 4,38, né, apresentaram essa situação aí, ó. 4,23 está bem ali, ó. 4,38. Aí, fazendo o determinante para essa matriz, é simples, né? Por isso que eu quis fazer em duas coordenadas só. Então, o determinante aí e a matriz inversa, né? Consegue você relacionar uma matriz com a outra. O x1 linha com o x1 sem linha, tá? Então, aí você tem essa matriz transposta e inversa. Tá? Então, olhem que na 440 e na 442, os índices da diagonal, fora da diagonal, né, estão trocados de posição. Ok? Então, enquanto a matriz, os vetores E se transformam para E' pela matriz A, os vetores E' se transformam para I com a matriz A menos 1. E o que acontece com o V e o V'? Olha lá. O V e o V' usa a matriz transposta. Tá? Multiplicando ambos os lados, né, vamos tentar tirar uma relação final aqui entre eles. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A 4,44 diz que o V' é A transposto V. Né? Aliás, A transposto V' é igual a V, ou V é igual a A transposto V', enquanto que a outra diz que V', que é a volta, ó, a ida é a 4,44, a volta é a 4,46. Pega a matriz e faz a inversa. Tá? Então, tanto o sistema de coordenadas quanto qualquer vetor utiliza a matriz A, só que a ida é de um jeito e a volta é com a matriz inversa. Então, dado que existe essa matriz, vamos fazer para coordenadas curvilíneas. Então, para as coordenadas vamos transformar x, y, z em r, θ, z. Então, é de retangulares para cilíndricas. Então, veja como que fica. Então, o dr dx, dr dy, nós já calculamos lá antes, né? Então, é só preencher aí, ó, essa matriz aí, colocando esse sistema de um lado e do outro, descobrir que o x é r cosseno θ, y é r seno θ, e substituir lá, ó, olha só. Então, você acabou de transformar, né, dx, dy, dz em, aliás, dr, dθ, dz em dx, dy, dz. Então, no caso lá, ó, lá em cima é o contrário, né? Tanto você está transformando de x, y, z para dr, dθ, dz, como está fazendo o contrário aqui embaixo. Tá? Então, de coordenadas retangulares para esféricas, vamos ver lá como seria. Então, novamente, você escreve de um lado as coordenadas retangulares e do outro lado a esférica, a matriz de transformação, que é essa daí. Tá? Trabalhando esses valores aí, eu não sei por que eu repeti essa matriz, não, acabou repetindo, né? Essa linha 4,52, 4,53, mudou alguma coisa? Não, acho que eu fui fazer alguma conta e não completei. Deixa eu olhar aqui na minha anotação pessoal aqui. Eu teria que colocar da 4,43 para cá, foi feito.
Aqui nós... eu não substituí, era para ter substituído. Do jeito que foi feito aqui, ó, que foi substituído da 447 para 448, era para ter substituído lá. Tudo bem, vamos ver o que ficou no resultado. Ah, tá. Eu só deixei anotado e vamos ver. Então, se eu considerar que x é r seno φ cosseno θ, y é igual a r seno φ seno θ, eu obtenho uma matriz de transformação aí de uma para outra. Tá? É que eu estou sempre fazendo a transformação da cilíndrica para retangular e da esférica para retangular. Não estou fazendo o contrário, que seria o inverso desses valores que estão aí, né? Foi essa a falta do texto que ficou faltando aqui, que era para preencher aqui em cima, né? Era para preencher já na segunda aqui, ó, os valores de 4,54 já mudado, aliás, de 4,53 em relação a 4,52 já era para ter mudado, né? Assim como foi a 4,47 em 4,48. Ficou aí faltando a mudança na 4,53 e a mudança na 4,58. Ah, na 4,58 eu fiz. 4,58 eu fiz, tá. Então aí, de cilíndrica para... Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, eu digitei isso, escrevi uma coisa, pensei em outra. Ai, ai, ficou igual a 4,57. Ixi, tem mais 2 erros aqui. Deixa eu acertar isso já. E pior é que eu não vi isso, passou batido, hein? De cilíndrica para esférica. Ah, não, aí tá certo. Agora é cilíndrica para esférica. Tá certo. Então, de coordenada retangular, de esférico para retangular, confere. Só ficou faltando aqui abrir essa matriz na 449. Deixa eu anotar aqui, detalhar. Matriz. Deixa eu ver aqui a primeira. Detalhou a matriz. De coordenada cilíndrica para retangular, retangular para cilíndrica. Ok. De coordenada retangular para esférica. Ficou faltando detalhar. E de esférica para retangular foi detalhado. E agora, de cilíndrica para esférica, tá certo. Então, de cilíndrica para esférica foi detalhado, é 4,54. Deixa eu ver aí como tá. Não, minha numeração aqui do meu livro está diferente. Então, aqui é outra. De cilíndrica para esférica foi detalhado, quer ver? Para baixo aqui. Ah, está detalhado lá. 4,58, ok. E de esférica para cilíndrica, que é o último. Foi detalhado. Então, faltou o detalhe. Deixa eu ver de qual. Da retangular para esférica. Só isso que ficou faltando. As outras duas estão funcionando. Tá certo? Então, aí você tem essa matriz A, que foi dada lá anteriormente, para as 3 possíveis mudanças, tanto de ida quanto de volta. Tá certo? Então, vamos lá. Então, por enquanto, vocês só entendem o que está acontecendo sem se preocupar com essas regras matemáticas, porque não é para decorar mesmo. Agora, o que vocês precisam entender são as geometrias do corpo. Tá? Então, vamos repetir agora tudo isso que nós estamos fazendo, considerando toda a geometria do corpo, certo? Então, um corpo sólido ele vai apresentar diversas formas, a forma de uma barra retangular, de uma barra cilíndrica, ou na forma de uma cavidade esférica. Então, por isso que nós precisamos entender as transformações. Essas transformações dizem o seguinte: se você usar um movimento que está acontecendo num cilindro, usando coordenadas cilíndricas, você vai ter uma simplificação nas equações. Se você tem um movimento que está acontecendo num sólido retangular,
usar coordenadas retangulares, você vai ter simplificação das equações. Se você tiver um movimento esférico, usar coordenada esférica, você vai ter simplificação das equações. Ou seja, todas as coordenadas que são compatíveis com seus movimentos simplificam as equações. Agora, se você inverter, se você colocar um sistema de coordenada incompatível com o movimento, né, o movimento que eu falo é rotação, translação ou a própria deformação. Você vai ter uma complicação a mais desnecessária. Então, o teorema das transformações canônicas, ele diz isso, que quando o sistema é compatível, né, as equações se tornam as mais simples possíveis. Então, vamos ver a geometria retangular, ou também chamado de coordenadas cartesianas. As coordenadas retangulares, como a gente já sabe, é x na direção y na direção j e z na direção k, corresponde a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, o dx, o dr é dx, dy, dz, na direção ijk, está aí. Tá? O volume é multiplicando os lados desse paralelepípedo, x, y, z, portanto, o diferencial de volume é dx, dy, dz. A área, qualquer área aí, ela vai ser o produto de duas variações de coordenadas. Então, a área na direção x vai ser dy, dz. Veja que a área na direção x não aparece o dx. A área na direção y vai ser o dx, dz, não aparece o dy. E a área na direção z vai ser o dy, dx. Dx, dy, não aparece o z. Nós temos o vetor área. Então, se você tiver uma área retangular em relação a uma área cilíndrica, né, você vai ter essa matriz de transformação de área. Né? Digamos que você está dobrando uma chapa. Essa chapa está plana e ela vai ficar cilíndrica. Então, você vai ter uma matriz, né, de transformação de uma área retangular numa área cilíndrica dessa forma aí. Tá? Então, esse é o volume do elemento retangular. Tá? Aí. Desculpa, gente, aqui em cima, na 468, não é uma área cilíndrica. É uma área qualquer, né? Se você tem uma variação de uma área qualquer que está, como é que se diz, curvando uma chapa, ele vai obedecer isso aí. Só que depois você vai ter que descobrir quem que é o dA naquela coordenada que você está usando, tá? Não é cilíndrico, eu falei cilíndrico, não. É qualquer área. Se você estiver transformando uma área retangular num cilindro, uma área retangular numa esfera, numa casca esférica, ele vai usar essa transformação de coordenadas para o dA. Só isso. Eu acabei falando pensando uma coisa, falando outra. Então, se a coordenada for cilíndrica, como é que fica a situação do dr e do dv? Então, já foi visto o dr para trás, agora vamos ver o dv, né? Então, r cosseno θ, r na direção x, o y r seno θ, o z se mantém z. Se for propriamente na coordenada cilíndrica, o ρ é ρ na direção ρzinho, ρθ na direção θ e z na direção zzinho. Então, o dr é o dρ, ρ dθ, dz. Então, para o cilindro que está aí, ó, olha aqui onde está o sistema de coordenada, bem na pontinha aqui, ó, certo? E onde está o outro? Bem no centro do cilindro. Então, está vendo aí a diferença dos dois sistemas de coordenadas? Uma coisa é você pegar esse raio R que está aqui no cilindro e decompor em relação ao primeiro sistema de coordenadas que está no meio do cilindro. A outra coisa é você decompor em relação a esse sistema que está na ponta, tá? Que é propriamente um sistema cilíndrico que movimenta com o corpo. Então, o dV aí, ó, o que é um volume de um cilindro? πr² vezes a altura. Então, o dV é dρ, ds, dz. ds é ρ dθ, que é o arco, né, que está aqui em cima, né, o dθ. E o dz se mantém, né, trocando aqui, vai ficar dv, ρ, dρ, dθ, dz. Tá? Então, nós estamos procurando o elemento de volume dV e o elemento de área, porque tudo agora vai depender de volume e de área.
Então, a área vai ser dA⍴ na direção ρ, dA∠θ na direção θ, dAz na direção z. dA⍴ é ρ dθ dz, dA∠θ é dρ dz, e dAz é ρ dρ dθ. Certo? Escrevendo isso em relação às direções r, θ e z, né? Você tem aí o ρ dθ dz, e aí se você quiser transformar um cilindro em uma outra área, ou seja, fazer uma deformação nesse cilindro, você vai usar essa matriz aqui, que está na equação 479. Tá? Então, é sempre assim, uma área nova em relação à antiga, né, que você está tentando transformar. Então, vamos fazer para a esférica. Esse aí, ó, é o elemento de área do cilindro, né? Ele fica um pedaço de goiabada, assim, cortado, né, que eu chamo de... Antigamente tinha umas latas de goiabada que era um cilindro, você cortava uma fatia. Como se fosse uma fatia de uma pizza, tá? Agora, esféricas, geometria esférica, coordenada esférica. Então, coordenada esférica, R seno φ cosseno θ, R seno φ seno θ e R cosseno φ. Então, novamente, você escreve do x, y, z ou do i, j, k, né? Mais um erro aqui, porque eu estou falando de j, k e sempre aparece o x, y, z. Isso aqui foi falta de atenção. Deixa eu anotar isso. Mais esse erro aqui. Para eu não levar para frente. Opa. Aqui é IJK. Eu vou ter que dar uma depurada bem nesse texto, porque essa parte da editora, os revisores não veem, só eu que vejo. E aí fica errado no livro. Bom, então, se eu fizer o diferencial dr, por que eu estou precisando do diferencial dr, do dv e do dA? Por quê? Porque eu vou ter velocidade, dr dt, no dv eu vou ter que transformar o dm em ρdv, e quando eu tiver força por área, eu vou precisar do dA. Então, é por isso que eu já estou preparando os três. Tá? Então, aí, fazendo as coordenadas do sólido esférico, olha lá, você tem essa representação. O volume é 4/3 de πr ao cubo. O dv de uma esfera é dr, ds, dk. O ds é ρ dθ, dk é r dφ. Juntando todo mundo, fica dr ρ dθ r dφ. Dá, então, igual a dv igual a r ao quadrado dr dθ seno de φ dφ, porque o ρ é r seno φ. A área você faz dessa forma, né? E você monta a matriz, né? dAr, dAθ, dAz, r quadrado seno φ dθ, dAθ, r dr dφ e dAφ, r seno φ dθ dr. Juntando aí, você vai ficar com essa matriz para o dA. Certo? Ok? Então, essa é a ideia. Então, aí está feito os 3 elementos de volume e os 3 elementos de área para cada um desses volumes. Certo? Então, veja que os elementos dAr, dAθ, dAφ estão apontados nas setas, assim como estavam os anteriores. Vamos ver lá, ó, dAz, dAρ, dAθ, apontando lá nas direções, e o dr aqui, ó, dAx, dAy, dAz. Tá? Então, aí, matematicamente, nós estamos preparados para resolver problemas de cilindro, né, problemas de barras e problemas de esferas. Então, dado que você consegue mudar essas coordenadas conforme o corpo, né, vamos fazer a análise do ponto material. O que é isso? Se você tiver uma forma qualquer, você vai reduzir ela a um ponto do centro de massa. Certo? Tá bom? E aí,
tudo que você tiver que trabalhar, né, no ponto das suas coordenadas, x, y, z, você vai usar o centro de massa. Então, vamos pegar a cartesiana. Na cartesiana, né, vai acontecer o que a gente já explicou. Né? O ponto vai ter coordenadas r e θ e φ. Aliás, r, θ, φ não. X na direção I, Y na direção J e Z na direção K. Né? Se você quiser, nas coordenadas cilíndricas, você está em R cosseno θ, R seno φ e Z na direção K. Então, aí, você vai ter uma relação entre eles. Então, em coordenadas esféricas, vai ser R seno φ cosseno θ, R seno φ seno θ e R cosseno φ. Então, está as três aí. Então, tudo agora a gente pode fazer em função dessas três. Então, vamos lá. Vamos pensar numa força bidimensional, direção E1, E2. Quando eu disser que a direção E1, E2, significa que pode ser qualquer uma das três coordenadas. Então, se qualquer uma das três coordenadas, né, vamos decompor a força nas direções X, né, e na direção Y, o I e J, como está aí, Fx. Se eu fizer isso, a força F vai ficar Fx na direção I, Fy na direção J. Poderia ter um Fz na direção K, mas vamos fazer primeiro no plano. Então, o F decomposto na direção X, ele é o cosseno do ângulo que está apontando para a direção X, que é F cosseno θ. E o Fy é F cosseno do ângulo da outra direção, que é cosseno alfa. Mas o cosseno alfa é 90 menos θ. 90 menos θ, o cosseno vai dar seno θ. Então, por isso que um fica cosseno e o outro fica seno. Então, aí a força Fx vai ficar F cosseno θ na direção I, F seno θ na direção J. Né? Aí, separando, você calcula o módulo, né? E mostra que o módulo é o próprio F. Certo? Cosseno θ é Fx sobre F, cateto adjacente sobre hipotenusa, né? E seno θ é Fy sobre F, mas o F é raiz quadrada de Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Então, agora vamos fazer com uma direção E1, E2. Então, vai ter uma F na direção E1 e uma F na direção E2. Então, F1 é 1, F2 é 2. Se você quiser extrair a coordenada de uma deles, você pega o versor na direção que você quer extrair, faz o produto escalar pelo F. Então, EI e F vai ficar EI escalar F1, E1, F2, E2. Então, EI, F1, E1, EI, F2, E2, vai ficar assim, ó, EI, E1 ou EI, E2. Se o I for 1, né, vai ficar E1 escalar E2 dá 0, né, que são ortogonais. E se o I for 2, né, vai ficar o outro produto que vai ficar E2, E1, né? Então, que vai dar 0. Então, aqui vai dar 0 no E1, E2, e aqui vai dar 0 no E2, E1. Aí vai ficar, para o primeiro, E1, E1, que fica só o F1, e para o segundo, E2, E2, que fica só o F2. Então, aí você consegue extrair a coordenada F1 e F2. Né? E1F da F1 e E2F da F2. Que é a mesma coisa do F cosseno alfa ou F cosseno beta. Sendo que o cosseno beta é 90 menos alfa, então dá F cosseno alfa e F seno alfa. Bom, então isso aí foi uma análise trigonométrica no plano. Se for no espaço, só vai aumentar mais uma coordenada. F1 é 1, F2 é 2, F3 é 3. Então agora você tem três ângulos, né? Então, você vai ter o Fx como sendo F seno gama cosseno θ, o Fy como F seno gama cosseno alfa, né, que é 90 menos θ, certo? E o F cosseno gama. Se você considerar que o 90 menos θ, aliás,
é o seno θ, então vai ficar fx, f seno gama, cosseno θ, fy, f seno gama, seno θ, e fz, f cosseno gama. Então aí, ó, você tem já como se fosse uma coordenada cilíndrica, né? Porque você vai varrer θ, cilíndrica não, esférica, vai varrer θ, vai varrer φ, né? Utilizando como apoio as coordenadas I, J, K. Então, a sua força, né, nessa decomposição, ela tem fx, fy, fz, usando os ângulos cosseno θ, os ângulos θ e φ, né, e a posição R, que é o próprio F, você vai encontrar, né, essa relação trigonométrica mostrando que o F ao quadrado, o F ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado θ, F ρ ao quadrado, seno ao quadrado θ, e F ao quadrado, cosseno ao quadrado de gama, né, vai ser igual a fx quadrado, fy quadrado, fz quadrado. Ou seja, você está relacionando o módulo em coordenadas retangulares com o módulo em coordenadas esféricas. E aí você vai ter uma situação onde cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, né? E depois seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, portanto o módulo é o mesmo. Então, o que quer dizer isso? Que independente da decomposição que você faz no sistema retangular ou no sistema cilíndrico ou esférico, você tem o mesmo módulo. O módulo não muda. O que muda são as coordenadas do vetor, né? Caracterizando o mesmo vetor, a mesma direção, no mesmo sentido. Então, nesse caso aí, cosseno θ é fx sobre f ρ, seno θ é fy sobre f ρ, você consegue escrever em função de fx, fy, fz ao quadrado, que é o módulo, né? E aí você tem a mesma situação, só que agora em 3 coordenadas, tá? Então, se você quiser decompor, extrair componentes, você também faz igual que foi feito anteriormente. Você pega uma das coordenadas e multiplica pelo vetor, que vai filtrar aquela coordenada que te interessa. Então, EI F vai ficar EI escalar F1 é 1, F2 é 2, F3 é 3. E você vai ter os vetores E1, E2, E3, que são ortogonais, então E1, E2 é 0, E1, E3 é 0, E2, E3 é 0. Sempre que os índices forem diferentes, o produto escalar vai dar 0. Portanto, E1F vai dar o F1, E2F vai dar o F2, e o E3F vai dar o F3, como está aí na 436. Então, o que é isso aí? Isso aqui são as relações de prova matemática, né, da conservação do módulo e das diferentes coordenadas que você usa para representar um vetor. Certo? Essa é a ideia que está por detrás aí. Então, qualquer transformação ou qualquer decomposição que você fizer, eu não vou cobrar que você decore nenhuma dessas relações, você vem na apostila e utiliza essas equações para decompor. Certo? Então, o que nós precisamos agora? Se você sabe decompor uma força em qualquer sistema de coordenadas, agora você vai somar forças. Né? Ou seja, você vai considerar uma força resultante dada por uma somatória de forças, F1, F2, F3. Então, você vai ter um corpo de uma geometria qualquer, sendo forçado para várias direções diferentes. Então, o que você vai fazer na prática? Você vai dizer, esse meu corpo é cilíndrico. Ok, ele é cilíndrico. Então, todas as forças vamos decompor em coordenadas cilíndricas, né? E fazer a resultante dele compatível com a sua coordenada. Esse corpo é retangular, então vamos decompor em coordenadas retangulares, fazendo tudo compatível com a coordenada retangular. Ele é esférico, então também vamos fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar o exemplo de uma decomposição, ó, de F como somatória no equilíbrio, né? O corpo está em equilíbrio, certo? E vamos fazer em função de x, y, z. Então,
vai ter, cada componente vai ter uma somatória de Fx, uma somatória de Fy e uma somatória de Fz. Tá certo? Então, vai ter uma força resultante na direção x, que é dado pela somatória das Fx, uma força resultante na direção y, que é dado pela somatória das forças na direção y, e também na direção z. Se for no plano, você só tem duas coordenadas, Fx e Fy. E as somatórias vão aparecer para cada uma das componentes. Somatória de Fx vai dar resultante em x, que é igual a zero. Somatória de Fy vai dar resultante em y, que é igual a zero. Por que você tem que igualar a zero? Porque você está impondo condição de equilíbrio. Certo? Aí a condição de equilíbrio é dada pelas somatórias de cada componente em cada direção, igualando a zero, como está na equação 4147 e 4148. Então, a força resultante é a força resultante em x na direção y e a força resultante em y na direção j. Ou seja, aquele somatório de forças que você tinha anteriormente, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabe Deus quantas, você transformou em duas componentes, uma resultante na direção x e uma resultante na direção y, né, para o caso do plano, formando a força resultante final. Se for no espaço, as somatórias vai ser nula também, e as componentes vai ter as direções, e cada força vai ter uma componente x, y, z, as componentes na direção x vai dar zero, na direção y vai dar zero, na direção z vai dar zero. Portanto, as resultantes vai ser essa somatória, né, na direção x, na direção y, na direção z. Então, aí, são as condições de força em 2 e 3 coordenadas a uma descrição retangular no equilíbrio. Tá? Então, toda vez que você tiver um problema retangular no equilíbrio, você usa no plano ou no espaço essa decomposição de força. Se fosse um movimento de rotação, o que seria? Seria torque. Então, agora, além da força, você tem um raio vetor. Né? Porque o torque é a derivada do momento angular é R vetor P. Substituindo lá, você deriva em relação ao tempo, isso aqui já foi feito, né? Aí vai ficar dr dt vetor P, que vai dar V, né? V vetor P é paralelo, vai dar zero, então vai ficar F vetor R, ou R vetor F. Tá? Se você definir o momento angular como, ao invés de ser R vetor P, P vetor R, o torque vai ficar ao contrário do outro, que vai ficar F vetor R ao invés de R vetor F. Então, isso aqui só muda o sinal, tá? Porque o produto vetorial, trocando a ordem, muda o sinal. Então, você convenciona um para cima e outro para baixo. Tá? Então, aqui embaixo tem uma figura mostrando a mudança dessa conversão aí. Ó. Então, o torque está sendo dado numa direção e o outro torque está sendo dado na outra direção. Isso é só uma convenção, você estabelece qual é a situação que você prefere. Normalmente, né, a regra é sempre a da mão direita, como você está vendo aí, é uma mão direita para cima, uma mão direita para baixo. Então, você diz que a mão direita para cima é positiva, a mão direita para baixo é negativa. Tá? Então, R vetor F é igual a menos F vetor R. Se a rotação for no plano, aí como é que fica? Ah, agora a gente tem as componentes. A gente tem o Fx, o Fy, a gente tem o x e o y, e podemos fazer por componentes. Então, F vetor R vai ficar escrito igual como está na 4171, distribuindo os produtos vetoriais, I vetor I vai dar zero, I vetor J vai dar K, né? E J vetor J vai dar zero. Então, vai aparecer o quê? O momento zero na direção I, zero na direção J, e vai aparecer um momento aqui, ó, na direção K. Então, a regra do produto vetorial IJK é positiva quando você vai no sentido horário, e é negativa quando você vai no sentido anti-horário. Dessa forma,
se você tiver uma rotação no plano, como eu estava mostrando aqui, ó. Aí. Atrás, aqui, ó. Se eu tiver uma rotação no plano dessa daí, ó, o momento, o torque, né, que é R vetor E, F vetor E, vai estar na direção Z, perpendicular a esse plano, como eu estou mostrando aqui para frente, ó. Certo? A direção K é a direção Z. Então, vai lá, ó. Vai ficar 0 na direção I, 0 na direção J, FXY menos FYX na direção K. Pronto. Então, aí está o torque usando as coordenadas retangulares. Aí você pergunta, e se fossem as coordenadas cilíndricas, se fossem as coordenadas esféricas? Deixa eu ver se eu consegui fazer aqui para frente. Isso, eu fiz para frente, no cilíndrico e fiz no esférico. Tá? Vamos lá. Então tá aí, ó. Onde está o torque? Olha, apontando na direção Z, certo? Como se fosse um dedo apontado para cima. Então a maneira de calcular é Fx, né? Fx vezes Y menos Fy vezes X. Se fosse no espaço, olha lá, 3 forças e 3 coordenadas. Aliás, 3 componentes de força e 3 componentes de coordenada. Então, você teria que fazer o produto vetorial deles, um por um, né? I vetor I dá 0, J vetor J dá 0, K vetor K dá 0, IJ dá K, JI dá menos K, JK dá I e KJ dá menos I. Juntando todo mundo, ó, vai ter uma componente MX, FYZ, FZY, MY, FZX, FXZ, e MZ, FXY, FYX. Então, você vai ter as 3 componentes do torque. Então, o movimento plano vai dar uma componente, né? No movimento espacial, você vai ter as 3 componentes. Certo? Se você quiser um equilíbrio de rotação, o que você tem que fazer? Se aparecer várias forças, vai ter vários torques, você tem que dizer que esses torques são nulos. Do mesmo jeito que a somatória das forças são nulas. Então, você decompõe essas forças também, da mesma forma que já foi decomposto, né? Aqui no plano, quem vai ficar 0 é o MZ, né? Certo? E no espaço, são as 3 que vão ser nulas. A MX, a MY e a MZ. Então, as 3 têm que ser nulas ao mesmo tempo para dar equilíbrio de rotação. Ok? Então, aí está representado possíveis situações de equilíbrio de forças e equilíbrio de momento. Tá? Então, agora, aqui para frente, tá? A gente vai considerar que exista uma aceleração, além do fato de existir um equilíbrio dando nulo. Então, se existir uma aceleração, a somatória vai ser massa vezes aceleração, não vai ser 0. Tá? Então, tudo vai se repetir, né, da forma como foi feita antes, igualando a massa vezes a aceleração. Então, as contas são idênticas, porém, o resultado agora tem que se igualar a massa vezes a aceleração. Certo? Então, eu vou parar por aqui, porque já está com 1 hora de aula, e a próxima aula eu termino aqui do 4.8 em diante, né, mostrando as mesmas contas, considerando agora um resultado diferente do equilíbrio, que é massa vezes aceleração. Então, aí agora vocês podem fazer perguntas, mas eu vou mais tratar como que eu posso dizer? Das respostas dos formulários, tá bom?
Então, campos escalares, eu vou colocar aqui as respostas que foram dadas. Certo? Vamos lá. Vocês estão por aí ainda? Então, vamos ver aqui. Então, essa aula de hoje foi só mostrando as coordenadas cilíndricas, retangulares, cilíndricas e esféricas, né? Como que fica o elemento de área, como ele fica o elemento de posição, o elemento de área e o elemento de volume. E como que fica as variações de dr, dA e dV. Certo? Depois nós consideramos o equilíbrio de forças e o equilíbrio de momento para cada uma das coordenadas. E fizemos o exemplo para a coordenada retangular, né? Na próxima aula, a gente vai continuar com exemplos para a coordenada cilíndrica e esférica, tá? Onde a gente vai mostrar como ficam as forças, né, em coordenada cilíndrica, e o momento, e as forças e o torque em coordenadas esféricas. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sistema de coordenadas retangulares, cilíndricos e esféricos. Isso mesmo. Tá? Então, vamos tirar a dúvida aqui da lista. Então, a pergunta da lista era o seguinte: explique a diferença entre produto escalar e produto vetorial. Então, aqui eu tenho as respostas de todos vocês aqui, tá? Então, eu vou projetar aqui, então, as respostas para vocês darem uma olhada no que vocês responderam. Vou apresentar uma outra tela aqui. Isso. Ok. Então, vamos falar das respostas. Se todo mundo acertou, se todo mundo não acertou. Então, vamos tirar as dúvidas, ok? Então, são 7 alunos, né? Aqui tem a resposta das 2 turmas, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença entre produto escalar e produto vetorial? Aí alguém respondeu assim: o produto escalar é uma função de 2 variáveis definida entre 2 vetores que fornece um número real como resultado. Muito bem. O produto vetorial é uma operação também de 2 variáveis sobre 2 vetores em um espaço vetorial tridimensional. O problema aqui é que a função ela não precisa ser de 2 variáveis, ela pode ser de 3 variáveis. O importante é que quando você definir as coordenadas, você tenha no produto escalar um número e no produto vetorial um vetor. Então, ele está dizendo apenas de 2 variáveis, né? Não é necessariamente 2 variáveis. O produto tensorial é um espaço vetorial dotado de uma operação de função linear entre 2 variáveis. Então, na verdade, o produto tensorial é um espaço vetorial dotado de uma operação de função linear entre 2 direções. É porque confundiu aqui, né? A resposta. Então, vamos lá. Dados vetores ordenados no espaço em direção e sentido, com suas magnitudes quantizadas, produto escalar é a operação matemática que projeta um determinado vetor em outro vetor também determinado. Tal projeção gera como resultado um número escalar. O produto seriam todas as novas possíveis combinações de produtos das 3 direções. Todavia, somente é obtido através da influência das coordenadas dos vetores que possuem a mesma direção entre si, gerando um escalar de ordem 0. No fundo, ele está querendo dizer que ele pegou todas as possíveis combinações e selecionou a da diagonal principal, x1, x2, y1, y2 e 1, z2. Tudo bem, só que foi uma forma muito complicada de explicar, né? O produto vetorial é um tensor? Não, o produto vetorial não é um tensor. O produto vetorial, o resultado é um vetor. De mesma ordem dos vetores é obtido pela multiplicação de todas as possíveis combinações das 3 direções, anulando-se as direções paralelas. Muito bem. Utiliza-se apenas elementos fora da diagonal. Não é fora da matriz. Fora da diagonal. Que possuem... o que é? Onde é que eu estava lendo? Que possuem relação ortonormal entre si. Seria a área produzida entre os 2 vetores. Muito bem. Produto tensorial seria uma divisão de vetores. Eleva a ordem do tensor.
pois todas as combinações possíveis não se anulam. As informações obtidas nas combinações das direções dos vetores no produto escalar, diagonais da matriz, muito bem, e no produto vetorial, triângulos da matriz, que é fora da diagonal, são mantidos simultaneamente, ou seja, o produto tensorial é a operação obtida na análise matemática da influência de todas as direções que os dois vetores têm reciprocamente. Então, aqui são as respostas de 2 alunos, tá? Tem mais respostas aqui. Então, vou tentar aqui discutir algumas coisas, tá? Como tem muita fala distinta da outra, fica confuso eu comentar todas. Então, eu vou falar direto a resposta certa. Né? Uma resposta que eu achei bem sintética é essa daqui, ó. Produto escalar é a modificação dos vetores levando em conta os cossenos, que resultam em um valor escalar. Produto vetorial é uma multiplicação de vetores que leva em conta os senos, que resulta no terceiro vetor. Produto tensorial é a multiplicação de vetores que resulta no espaço vetorial, ou seja, um novo conjunto de vetores. Bom, esse produto tensorial aqui não está muito bem. Na verdade, ele é a combinação de qualquer uma das componentes. Né? Então, a melhor resposta para produto tensorial, vamos ver aqui qual foi. Produto tensorial está ligado à distorção em uma direção causada pela distorção em outra direção. Tá ótimo, tá boa a resposta. Produto tensorial trata-se da relação de 2 espaços vetoriais que estão sobre o mesmo corpo e oferecem um espaço vetorial dotado de uma operação de composição bilinear, muito bem. Representada essa operação como uma bolinha com X, né? De pares ordenados, produtos cartesianos. Isso aqui está ótimo, essa resposta para produto tensorial. Certo? Vamos lá. Então, aqui teve várias respostas, algumas boas e outras ruins. Mas eu gostei muito dessa daqui, que ela... Tá bom? Deixa eu ver o que mais, produto escalar. Teve gente que falou da baixa ordem. Isso, muito bem, vamos lá. Produto escalar, usado para projetar um vetor na direção do outro, pode ser escrito como a multiplicação de uma linha e coluna se o resultado é um escalar, tendo a ordem da operação baixada de 1 para 0. Muito bem. Produto vetorial, também é uma multiplicação entre vetores, mas o resultado será um novo vetor que mantém a ordem. Produto tensorial, ocorre uma combinação de todas as coordenadas dos vetores presentes na operação, a ordem aumenta para 2 ou um número superior a 2. Essa resposta aqui está bem pequena, está simples, está direta e está completa. Tá bom? Parabéns aí, se foi um de vocês. Foi algum de vocês, não? Alô? Dormiram? Meu não foi, professor. O meu não era. Não. Esse. Tá. Mas eu gostei muito, ela tá bem sintética. Tem gente que complicou bastante, falou muita coisa, aí tem coisa certa e tem coisa errada, né? E eu fiz comentários para vocês entenderem onde estava o erro. Tentei lembrar vocês de alguns detalhes. Então, a parte de transformar um escalar é importante falar, transformar em um vetor, transformar numa matriz, que é o tensor. A parte de dizer que um era cosseno e outro era seno é importante. A parte de dizer que abaixa a ordem, mantém a ordem, levanta a ordem era importante. Então, eram essas 3 coisas que eu esperava que vocês respondessem. Eu, por mim, eu levei mais nessa parte de ordem, professor. De abaixar a ordem, dependendo da operação, ou aumentar a ordem, dependendo da operação. Na verdade, eu fiz bem comprido, mas eu levei mais pensando nisso. Ok. Mas é o seguinte, que lá na frente, vocês vão ver que quando você tiver uma tensão normal, ela vai funcionar como um produto escalar, uma deformação normal. E a deformação tangencial vai funcionar como um produto vetorial. Um vai ser tração e compressão e o outro vai ser cisalhamento, tá? Até por isso que eu já estou preparando vocês com a linguagem de produto vetorial para eu, quando falar lá, vocês entenderem do que se trata. Quando vocês forem estudar em metais, vocês vão ver discordâncias. E as discordâncias vão aparecer em hélice, vai aparecer vários tipos de discordância, que umas vai ser produto vetorial também, tá?
que vai ter plastificação e coisas do tipo nos metais. Então, vamos lá. Ao observar a temperatura de uma tempestade, você diria, né? Uma tempestade, você diria que as temperaturas na atmosfera seria. Então, ó, 86% acertou. É um campo escalar, gente. Temperatura só você tem que olhar cada ponto da tempestade e dizer que temperatura que está, embora cada ponto esteja uma temperatura diferente. Mas é campo escalar, gente. Não é campo quântico, não é campo de partículas, né, e nem é vetorial. Então, alguém aí errou a resposta. Ao observar uma tempestade, você diria que as velocidades dos ventos na atmosfera seria. Claro, gente, velocidade é o quê? É vetor. Então, se é vetor, é campo vetorial. 80% acertou. Um disse que era campo de ondas, não sei porquê. Que campo de ondas eu joguei aí, gente. Palavra para criar itens para confundir vocês. E um outro chamou que era campo escalar. Não, velocidade é vetor. Então, não pode ser campo escalar. Vamos lá. Baseado no vídeo, como faria para medir a rotação de um ciclone? Teve respostas muito criativas. Eu achei que o cara pode até trabalhar para a Defesa Civil Americana, né? Achei muito boa as respostas. Teve gente bastante criativa. Mas, basicamente, gente, era você dizer que você tinha que medir o raio do ciclone, né? E medir a velocidade angular, para você dizer em cada ponto qual é a velocidade que você tem. Então, teve gente que entendeu, né? Por quê? Porque o vídeo é para relacionar com a matéria, tá? Mas o pessoal que respondeu aí usando situações bem mais complexas, né? Olha aí como tem 2 textos grandes aqui, ó. É difícil afirmar com certeza um método, pois o ciclone apresenta a forma de rotação de uma espiral ao analisar a superfície do topo das nuvens. Tais braços da espiral remetem à sequência de Fibonacci, pois são exatamente similares à espiral formada por uma concha e um caracol. Muito bem, o cara foi bem, né, abrangente. Aos centros são menores, lentas, e ao acelerar expande-se ampliando o raio. Eu soltaria balões atmosféricos, acompanhando seu movimento por GPS de modo seguro. Todavia, com a densidade desse novo, seria difícil o sinal do equipamento. Tal. Então, ele falou de coisas difíceis, né, e complicadas para se fazer, mas tentou dar uma resposta. Basta saber o raio... Posso fazer uma pergunta sobre essa aí? Olha, claro. E que nem você falou, eu levei para a parte do conteúdo, da velocidade angular, certo? Isso. Mas em muito momento parecia muito mais uma velocidade, pensar, né, numa velocidade tangencial do que numa velocidade angular. Sim, mas para pegar a tangencial, você pega o raio e multiplica pela velocidade angular. Sim, mas daí entra a interferência do raio, né? Isso. Coisa que na da angular não entraria. Não, mas é que é o seguinte, a velocidade angular, né, ela pode ser que ela mude, porque ele está fazendo uma espiral, mas é o seguinte, sempre você vai pegar o raio e multiplicar pela velocidade angular. Porque se for um movimento circular uniforme, a velocidade angular é a mesma para qualquer raio, certo? Então, se a velocidade é a mesma para qualquer raio, a multiplicação é só pegar o raio e multiplicar. Se o movimento não for uniforme, então pode ser que o centro do furacão esteja girando mais rápido, né, por uma velocidade angular maior, e para fora menor. Então, isso vai depender muito da situação. Então, uma resposta certa seria dizer que por uma foto de satélite, você mediria a velocidade angular e multiplicaria pelo raio, só isso. Mas valeu, eu não desconsiderei as tentativas, a não ser quando a resposta estava incompleta. Porque quando a resposta estava incompleta, aí eu, calculando o momento angular. Sim, aí eu perguntei lá para a pessoa, mas como você calcula o momento angular? Não? E a outra pessoa disse assim, quer ver, basta saber o raio e a duração por tempo. Mas o que é duração por tempo? Raio você consegue medir. E o que é duração por tempo? Duração do quê? Então, tem respostas que não foram bem pensadas. Tá bom? Estão acompanhando aí? Vamos terminar esse comentário aqui.
Então, só pessoas que deixaram respostas incompletas que não ganharam o seu ponto todo. Quanto maior o raio de ciclone, maior será. Sua rotação? Não necessariamente, né, gente? Momento angular? Sim. Seu poder destruidor? Também até pode ser, mas como está relacionado com a matéria, né? Então é momento angular. Velocidade angular? Não, porque a velocidade angular não depende do raio. Ela pode ser uma velocidade angular diferente, né, para cada situação, né? E não tem nada a ver com o raio. Então, quanto maior o raio, maior o momento angular, né? Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui no centro, que está saindo do centro aqui, eu não sei como é que faz. Estou projetando aqui. Vamos lá. Baseado no vídeo, qual o poder? Isso aqui, gente, foi só uma questão para vocês prestarem atenção na reportagem, tá certo? Então, teve gente aqui que inverteu um pouco a ordem. Ó. Furacão maior que tornado, tufão, ciclone. Tornado, tufão, ciclone. Ele já inverteu a ordem. Tornado, furacão, tufão, ciclone. Então, todo mundo acabou colocando o ciclone por último. Porque tem aquelas tempestades lá que eles classificam, né? Entenderam isso? Como o furacão é muito maior e dura mais tempo, que o tornado possui mais energia e poder de destruição, mesmo que a velocidade de rotação de um tornado seja mais rápida, os tornados e furacões são tipos de ciclones. Aí teve gente que fez uma análise muito boa aqui, olha, só um texto aqui, quase um artigo sobre tufão, né? Muito bom esse aqui. Esse aí fui eu, professor, da energia. Ah, parabéns. Em ordem crescente, é esse aqui de maior poder de destruição? É esse? É esse o seu? Isso, e depois que fala qual que era a energia relacionada, né? Isso, tá ótimo, então, tá bom. Primeiro era qual maior destruição, depois energia, né? Parabéns, e colocou até dados científicos, raio, tá certo. Tá bom. É importante que vocês pesquisassem, né? Como foi feito aqui. Teve gente que falou poder de destruição em função da energia cinética, a velocidade, né? Tornado, 500 km por hora, ciclone, 120, furacão, 108. Tá certo. O importante era observar as informações do vídeo, tá? Então, aqui vocês vão ter 6 pontos nesse questionário. Então, vamos para sistemas de partículas. Deixa eu ver aqui, a lei de Newton, né? Lei de Newton é antes de sistema de partícula, é depois, nem lembro mais. Deixa eu ver aqui quem foi primeiro. Campos escalares. Lei de Newton. Ah, estava junto. Tá. Então vamos com lei de Newton. Junto, professor. Está junto, isso. Vamos lá. Lei de Newton. Como define o momento linear e a quantidade de movimento de uma partícula? Vamos ver as respostas. Então aqui, gente, momento linear é o produto da massa pela velocidade. Então, teve o Tramontina aqui que eu disse assim, Tramontina, cortou reto, direto e certo. Aí, tudo bem, você pode dizer que é o produto massa e velocidade, considerando a energia ou força, a vontade de obter se manter o movimento. Antigamente, isso era chamado de impulso, né? Sempre dizer que era o momento da massa. Agora, teve gente que disse que o momento linear é produto vetorial. Olha isso aqui, ó. Não é produto vetorial, é produto escalar. Então, esse aqui perdeu a questão. Tá? Então, P igual a MV. Tudo bem, ótimo. Respondeu certinho, não tem problema não. Então, definição do centro de massa. Né? Serve para simplificar o momento linear, não é o momento angular. O momento angular é o momento de inércia que serve para simplificar. Isso aqui, ó, 61% das pessoas acertaram, 38% erraram. Diz que era o momento angular. Força resultante. Então, gente, no contexto aqui, vocês tinham que dizer que a força resultante era derivada em relação ao tempo do momento, que também é força, massa, vezes aceleração, ótimo. Então, eu considerei que a pessoa falou massa vezes aceleração, tá certo, mas eu fiz o comentário. E aí, o que você acha da derivada em relação ao tempo?
que está faltando? Viu? Segundo o livro, professor Lucas. Não, gente, é segundo qualquer livro, não é só o meu, não. O que acontece é que alguns livros, eles omitem esse dado por causa da simplicidade, que eles querem dizer que a situação é mais simples, dizendo que é massa vezes aceleração. Porque falar que é derivado do momento em relação ao tempo é uma coisa muito geral. Pode falar. A apresentação ainda está no questionário de campos escalares e vetoriais. Ai. Desculpa. Obrigado por me avisar. Eu mudei e não mudei aqui. Tá bom. Vou fechar aqui, então vou abrir para o outro. Ótimo. Obrigado. Desculpa, vou ter que fazer tudo de novo. Vamos para leis de Newton. Desculpa aí, gente. Tá vendo como é ruim você projetar um negócio que você não tá vendo o que é? Por isso que eu tô preciso do meu computador de retorno aqui, ó. Só que de vez em quando ele resolve parar, né? É complicado esse computador aqui. Ele derruba a minha internet. Um computador não derruba a internet, outro derruba. Aí eu fico sem saber o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui no meu computador de retorno. E quando eu projeto, eu não lembro que tela eu estou projetando. Isso que está com esse problema aí. Tá, vamos lá. Vamos voltando aqui. Desculpa. Bom, então aí está a média de pontos, né? Teve gente que acertou tudo, teve gente que não acertou, mas eu acho que esse gráfico aqui é acumulativo, né? Nem vale a pena comentar esse gráfico. Vamos lá. Como define o momento linear ou quantidade de movimento? Eu falei quantidade de movimento, porque no segundo grau você aprende como quantidade de movimento, um momento linear. Então, é massa vezes aceleração, certo? Teve gente que disse assim, ó, o momento linear ou quantidade de movimento de uma partícula é definido pela própria medida da dificuldade de se alterar o estado de movimento de um corpo. Muito bem. Como o corpo é representado pela medida de sua massa, que é uma grandeza escalar, é necessário que haja uma interação vetorial de uma força que matematicamente é dada pelo produto entre a massa e a velocidade do corpo. Quanto maior a massa ou quanto maior a velocidade, é diretamente proporcional à dificuldade de alterar o seu movimento, ou seja, sua inércia. A inércia, como uma medida intrínseca do estado de movimento do corpo, determina que esse estado será conservado a menos que passe sobre ele uma força. Quem respondeu isso aí? Foi algum de vocês? Muito bem, bem completa a resposta. Fui eu, professor. Quem que é você? Nicolas. Ah, Nicolas. Ótimo, muito bem, Nicolas. Parabéns. Obrigado. Momento linear é o produto da massa pela velocidade e pode ser considerado como energia, força ou vontade do objeto manter o seu movimento. Gente, quando você tenta explicar um conceito com outro conceito, dá complicação, porque energia e força é outra coisa. Você podia dizer só a vontade do objeto manter esse movimento ou o impulso, tá? Mas eu deixei aí, eu dei o ponto mesmo assim, tá? Ó. Momento linear é um movimento? Não, momento linear não é um movimento. Tá? É uma quantidade que leva em consideração a massa e o vetor velocidade. Não pode usar palavras erradas. Sendo assim, é uma grandeza vetorial com modo, direção e sentido. Muito bem. Esta equação é essencial para o estudo da transferência de energia em dois corpos, como nas colisões. Tá bom. Mas não é um movimento, é uma quantidade, uma grandeza. O momento linear é o produto vetorial entre massa e velocidade de um corpo apresentando mesmo direção e sentido. O momento linear é definido como a partir do produto da massa pela velocidade. Muito bem. Aí falou da inércia, ótimo. Podemos descrever todos os movimentos de translação que envolvem o corpo. Ela foi descrita por Newton na sua primeira lei, implicando que nenhum corpo inicia o sucesso desse estado de movimento sem que sobre ele atue a força. Então, a primeira resposta está bem completa, as outras estão corretas e sintéticas, e essa daqui também está muito boa. Momento linear, essa aqui, ó. Essa resposta aqui está muito boa. Então, está show de bola aí o questionário, tá? Grandeza vetorial, certo? Direção e sentido, massa, velocidade da partícula, tudo bem. Momento linear, grandeza vetorial, apresentando o modo de direção e sentido, massa. Momento linear é importante, pois pode ser conservada, muito bem. Para o estudo da transferência de movimento, tá certo. P igual a mv, também vale. Ok, vamos lá. Resposta da segunda. Então, lá. 61% acertou a segunda questão e 38% errou. Então, definição do centro de massa. Para que serve? Para simplificar, né, o cálculo do momento linear de um sistema de partículas. Então, o vermelhinho aqui, ó. O verde é simplificar momento angular. Não é para simplificar momento angular. Quem simplifica momento angular é momento de inércia.
Força resultante. Então, é aquilo que eu falei. Teve gente, só teve um que falou da derivada. Segundo o livro do professor Lucas, pois é, gente, é isso que eu falo. Eu estou tentando fazer um livro que não esconda os segredos, tá? E, às vezes, eu sou até repetitivo. Você viu que eu tentando repetir informação aqui para deixar bem exaustivo, eu acabei omitindo aí na minha digitação alguns erros. Então, essa versão já vai ter erros para ser corrigidos para uma segunda versão. Tá? Então, o que eu queria que dissesse aqui, que era a derivada do momento. Por quê? Porque esse negócio de massa vezes aceleração é só quando a massa é constante. Tá? Quando a massa não é constante, é momento por tempo. Derivada, mas eu fui considerando o que eu pude, tá? Então, todo mundo lembrou do segundo grau, massa vezes aceleração. Mas teve gente aqui, ó, que respondeu completinho. Quem foi esse? A força resultante sobre um corpo é dada pela variação do momento linear pelo tempo, que também pode ser descrito como produto da massa vetor aceleração. Sabe por que eu estou fazendo o completo, gente? Porque vocês têm matéria para frente que vai precisar dessa definição. Se eu chamar só de massa vezes aceleração, quando eu estiver dando as definições de corpo deformado, vai ficar difícil vocês entenderem. Então, eu tenho que usar o conceito geral, tá bom? Continua válido, massa vezes aceleração, mas lembre-se que isso é só para massa constante. Então, nós vamos ter problemas na frente, na definição de sólido, que precisa que a definição seja variação do momento em relação ao tempo. Tá? Ok? Como está escrito nessa resposta aqui, ó. Aí você podia completar, teve gente que completou, né? Quer ver? Aqui, ó. Esse cara aqui completou, fez as duas coisas. Podemos definir a força resultante do corpo a partir da derivada do momento angular pelo tempo, ou seja, a variação do momento pelo tempo. A resultante da derivada dá uma equação simplificada que relaciona a massa e a aceleração. Bingo! Acertou, muito bem. Quem foi esse? Então, nessa primeira aqui, ó, também acertou, ó. Falou que é a derivada temporal. Falou também, certo. Muito bem. Momento angular de uma partícula se define pelo quê? 100% acertou. Produto vetorial do momento linear com raio vetor. Muito bem. Definição do momento de inércia serve para quê? Simplificar o momento angular. Quando você vai calcular o momento angular, você já sabendo o momento de inércia do corpo, você não faz aquela contaiada toda que foi mostrada. Você já multiplica pela velocidade angular e encontra o momento angular. Pega o momento de inércia, multiplica pela velocidade angular, em ômega, e encontra o momento angular. Por isso que serve o momento de inércia. Para ver a rotação de um corpo, precisa formar com o raio vetor uma posição. Todos acertaram um ângulo diferente de 0 e 180 graus. Por quê? 0 grau vai estar paralelo, né? E 180 graus vai estar antiparalelo. Então, significa que os dois movimentos vão ser de translação. Tá? Então, vamos fechar essa apresentação e comentar a próxima, que é sistema de partículas, né? Isso. Sistema de partículas. Vamos lá. Uma guia do Chrome. Todo mundo conseguiu captar as ideias do questionário? É para isso aí, para lembrar dos conceitos. A prova é perguntas conceituais e uma questão para resolver. Certamente a questão é cálculo de centro de massa e cálculo de momento de inércia, tá? Então, vamos lá. Sistema de partículas, tá certo? Vamos ver o que responderam aí. Então, eu coloquei um sistema de partículas como figura. E eu tentei achar figuras para o questionário, mas eu não tinha muitas, então eu só achei para o sistema de partículas. Eu devia ter colocado outras figuras para lembrar vocês. Como você diferencia matematicamente o centro de massa de uma partícula de um sistema de partículas? Olha lá.
O centro de massa de uma partícula é a própria posição da partícula, muito bem, enquanto que o centro de massa do sistema de partícula é dado pelo somatório do momento linear das partículas dividido pela massa total do sistema, como se fosse uma média. Ótima, essa resposta aqui está ótima. Quem foi que respondeu isso aqui? Hã? Ninguém vai dizer para mim quem respondeu isso aqui? Ó. Ah, peraí, eu estava lá para frente, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira pergunta era... Pergunta, cadê? Oh, meu Deus. Como se diferenciam... Vamos para as respostas. Vamos lá. Onde que eu estava com esse negócio? Agora eu não entendi qual deles que eu tinha pego. Tá, vamos lá. Como se diferencia matematicamente o centro de massa de uma partícula em um sistema de partículas? Colocaram aqui, ó. Esse daqui, centro de massa, com integral, gente, é para o sólido. E esse aqui é para o sólido, ó. Não era para colocar desse jeito, tá? Complicou com muita forma e não respondeu. Eu quero que primeiro você entenda o conceito, depois venham as equações. Tá? Para definir o centro de massa de uma partícula, podemos definir o seu centro geométrico, pois eles coincidem, ou encontrar um ponto onde é aplicada uma determinada força. O corpo se move sem rotacionar um torque igual. Então, teve gente que variou muito aqui nas ideias, ficou muito complicado, sem sentido ficar... Aí, ó, aqui esse aqui tá boa. Centro de massa de uma partícula equivale à posição em que se encontra a partícula. Centro de massa de um sistema de partículas é dado por RCM, que é 1 sobre M, somatória das partículas, MRI. É aplicado a esse somatório, pois deve-se levar em consideração o centro de massa das partículas envolvidas individualmente em então solar. Muito boa essa resposta aqui. Parabéns, acertou. O centro de massa de uma partícula é a própria posição da partícula, já que o centro de massa de um sistema de partícula é dado pela soma de todas as partículas divididas pela massa total. Também, igual aquela outra lá, ó. Acertou, parabéns. Tá? Então, teve várias respostas boas aqui. Então, vamos para a questão 1, né? Uma questão 2. Como diferencia o momento linear matematicamente o momento linear de uma partícula do sistema de partícula? Então, o momento linear de uma partícula é mv, né? Certo? E o momento linear de uma somatória de partículas é somatória de mi e vi. Ok? Então, bastava dizer que era somatória. Tá bom? Então, é isso aí. Teve gente que acertou o momento linear de uma partícula e tal. Se falava que era MV, se falava que era somatória de MI e VI, estava tudo certo. Pergunta 3. Como você diferencia matematicamente força resultante de uma partícula e sistema de partícula? A mesma coisa. Somatória de MI, força é MA e é MI. Ou você podia dizer que era DP, DT, o somatório de DPI, DTI, tá? Podia também fazer isso. Eu considerei certo. Aqui eu não sei identificar vocês por números. Eu não sei de cabeça quem é os números, tá? Aí teve gente aqui, ó, eu fiz uns feedback aqui, ó. Força é carga, velocidade, B seno teto. Eu falei, não precisa sair da mecânica e para o eletromagnetismo somente para
para responder uma pergunta sobre forças. Pensem em partículas e um somatório, só isso. Ai, gente. Vamos lá. Pergunta 4. Como você diferencia um sistema de partículas de um contínuo? Claro, um é somatório e outro é integral. Então, teve gente que explicou bem, detalhado. Certo? Aqui acertou. Ok? Sistema de partículas utiliza o somatório e outro é integral. Oh, desculpa. Então, tá aí. Pergunta 4. Pergunta 5. O que você entende por princípio da superposição? O princípio da superposição é toda vez que você soma os efeitos. A soma de uma partícula é somado para um sistema de partículas. Sim, princípio da superposição. Quando você soma efeitos, por exemplo, o movimento é de translação mais rotação. Também é princípio da superposição. Mas eu quero sempre a ideia geral. É soma. É quando você soma as coisas. Tá? Então, teve gente que usou a descrição de força. Tá? Eu falei, a resposta está certa. Mas é um caso particular, eu quero um caso geral. Aí eu fiz comentário, não precisa complicar, basta pensar no somatório. Isso é um caso particular, eu quero que você entenda o caso geral. Lembre-se de somar coisas. Então, assim, eu fiz alguns comentários aí, tá bom? Então, aí estão os 3 questionários que já foram dados as notas. Vocês estão com as notas? Alô? Pessoal? Oi. Oi. Vocês estão com as notas aí? Já sabem os seus pontos? Calcularam? São 15, são 16, né? Dá 16 no total, porque teve um questionário que tinha 6 perguntas. São 2 questionários de 5 e um de 6, então dá 16. Quem tiver reivindicação de nota, pode me procurar para mostrar a sua resposta aí, porque eu fiz comentários. Então, se você quiser reivindicar sua nota, você volte a conversar comigo aí sobre esses questionários. O chato é porque é tudo online e às vezes passa batido, porque eu tenho que olhar a resposta por resposta, tá? Para eu poder ver direitinho como é que está a situação de vocês. Mas essa turma aqui, ainda bem que esse ano as turmas não são grandes. Você já pensou uma turma de 30 alunos, eu tendo que olhar resposta por resposta? Né? É complicado. Quando eu pego para corrigir uma prova, eu já tenho um treino muito bom feito para a prova. Para esse tipo de correção online, eu ainda estou capengando aqui, ainda engatinhando aqui, né? Responder. E aqui está aparecendo a resposta das 2 turmas, tá? Ok? Então, agora vocês têm pontuação da primeira parte, nós vamos entrar agora na segunda parte da matéria, né? Hoje foi uma parte intermediária, né? Aliás, terceira parte da matéria, né? Que hoje foi a segunda, né? E nós vamos ver mais. Deixa eu ver aqui quantos capítulos tem. Mecânica do ponto material. Professor. Oi. Fiquei com uma dúvida na parte que tinha que inverter a matriz. Se um dos componentes for nulo, quando faz a inversão da matriz, como é que fica? Ela vai ficar indeterminada? Não, se um dos elementos da matriz é 0, existe matriz inversa. Só não existe matriz inversa quando uma linha for múltipla da outra ou quando uma coluna for múltipla da outra. Entendeu? É só quando o determinante for nulo que ela não existe. Não dá para inverter. Aí você tem que construir uma chamada pseudo-inversa, que existe métodos, dependendo dos problemas de engenharia, você encontra esse tipo de coisa. Você tem que usar um método da pseudo-inversa. Mas normalmente é assim, você está trabalhando com vetores linearmente independentes, que a matriz de transformação é inversível. E quando for múltiplo, uma linha for múltipla da outra, uma coluna múltipla da outra, os vetores são linearmente dependentes, aí não dá para inverter. Mas o fato de uma componente ser nula não faz diferença nenhuma.
Porque você não vai fazer 1 sobre 0, né? Você vai calcular um determinante, fazer linha por coluna, para obter pelo método lá daqueles métodos de inversão. Então, se uma componente for 0, não faz diferença. Porque no final das contas... eu tô misturando. Não é... A inversa não é inverter os valores da matriz. Esqueci que eu faço na calculadora, daí só joga o valor, a calculadora já dá... Na própria Cássio mesmo ela já faz. Daí tá esquecendo como é que é o normal, tô misturando as coisas. Desculpa, professor. Tranquilo. O Daniel Augusto Chiquito, Daniel, você acertou todas, não acertou? Hein, Daniel? Sim, acertou todas. Era você que estava com aquelas respostas bem completas, boas, não é? Ou era só o Nicolas? Tá bem, parabéns aí. Aquelas respostas engraçadas lá fui eu que fiz, professor. Tá bom, tranquilo. Não, importante, se vocês não ganharam os seus 16 pontos, quiserem aí reclamar alguma questão, volta a falar comigo, tá bom? Então, aí nós estamos já com 1 hora de aula. Então, gente, nós estamos aqui para completar 17 horas aulas. Então, eu estou considerando 1 hora por tarefa, e nós tivemos 3 horas aulas, né? 3 semanas e 3 tarefas. Nós vamos para a 4ª semana e 4 tarefas. Então, vai dar 8 horas aulas. Com essa, uma a mais que eu estou dando hoje, porque hoje eu estou ultrapassando aqui o período, né? Porque eu estou dando questionário. Então, eu vou fazer o debate, certo? Quando eu terminar essa daqui, ainda tem mais um capítulo. Aí eu vou dar 2 capítulos para o debate. Né? Por quê? Porque esse capítulo de translação e rotação, que foi a revisão, vocês já fizeram debate. Vocês vão fazer debate do ponto material, certo? A mecânica do ponto material, que foi o capítulo de hoje, que eu falei que ia ter matéria nova, e do próximo capítulo, que é materiais contínuos, sólidos e fluidos. Né? Então, mais um capítulo, e vai debate e prova. Tá? A prova, ela vai cair desde o começo do ano, né? Por quê? Porque nós não fizemos prova nenhuma, não é isso? Então, vai cair desde o começo do ano. Mas o debate vai cair a aula de hoje e as próximas aulas até terminar esse módulo, tá? Porque nós temos 3 módulos para a matéria 1. A matéria 2 são mais 3 módulos, para dar 51 horas. Só que a gente já fez 15 horas em sala de aula, estamos fazendo 17 horas aqui e mais 17. Então, aí 2 eu vou contar por fora. Para dar 3 de 17 para dar 51. Tá bom? Então, gente, se ninguém tiver nenhuma reclamação, nenhuma dúvida, era isso aí. Fizemos aí das 3 às 4, das 4 às 5, 2 horas de aula. Querem perguntar nada? Eu vou parar a apresentação aqui, então, e vou parar a gravação, tá bom? Fiquem à vontade, que se quiser sair, não dá para tomar café aqui em casa, porque não existe café online, mas daqui a pouco eu vou lanchar. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Então, estudem esse capítulo aí para ter dúvidas, tá? Porque, infelizmente, eu vou ter que mexer aqui ainda no texto. Eu vou ver como que eu vou fazer isso, porque estou acabando tendo muita coisa para mexer ao mesmo tempo. Mas, à medida que eu for fazendo as aulas, eu vou corrigindo o que tiver errado aí, porque apareceu aí, na aula de hoje, uns 2 ou 3 erros aí, né? De digitação, praticamente. Ficou faltando o IJK, o cosseno φ, né?
de uma forma e os detalhes da matriz de uma das matrizes lá. Foi isso que aconteceu. Então, aula que vem, a gente termina esse e passa para outro capítulo. O outro capítulo ele é muito mais gostoso, porque ele é mais de engenharia de materiais mesmo, tá? Esses capítulos ainda tem muita física. Ok? Tudo bem? Pensado por hoje? É só, se ninguém tiver mais dúvida, eu vou parar a gravação aqui. Beleza, professor, não tenho mais nenhuma dúvida. Obrigado. Obrigado a vocês. Então, até quarta-feira que vem, tá bom? Boa semana para vocês aí. E saiam para andar de bicicleta, patinar. Não fica só em casa, não, que dá muito estresse. Ah, não dá não, professor. Vai chover essa semana aí. Até mais. Vai chover muito? Ah, bom. Eu tenho que sair também. Tenho que fazer alguma coisa. Eu tô indo lá andar nas montanhas de Taiacoca. Tchau, tchau. Tchau, professor.